Podemos confiar na teoria dos 4 temperamentos? É bíblico? Esse é o terceiro vídeo da série com 3 vídeos a respeito dos temperamentos aqui no canal. Nos vídeos anteriores, percorremos o contexto histórico da teoria, depois vimos um pouco mais a fundo o que seria cada um deles. E agora, como cristãos, seria correto confiar na teoria dos 4 temperamentos? Bom, a princípio vale destacar que se trata de uma teoria, e assim como outras teorias, ela é um conjunto de ideias, um conhecimento metódico e organizado de caráter especulativo. Ou seja, o que sabemos sobre os temperamentos humanos não são fatos comprovados cientificamente, mas assim também como diversas outras teorias existentes. Ou seja, isso não significa exatamente, necessariamente, que essas teorias não são confiáveis. Até porque teorias tendem a ser melhoradas e refinadas com o tempo. Por exemplo, avalie se você, como cristão, acredita na teoria da evolução química sobre a origem da vida, onde ela sugere que a Terra primitiva possuía uma atmosfera rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, permitindo a formação de moléculas orgânicas complexas a partir de compostos simples. Houve até o experimento de Miller-Urey, em 1953, simulando essas condições em que produziram aminoácidos. Basicamente, em resumo, é como se o primeiro ser vivo fosse uma ameba, que foi evoluindo e evoluindo. Mas vemos em Gênesis 1 e 2 que Deus criou todas as coisas. No capítulo 1, versículo 20 em diante diz: Disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia 5º. Assim, parando para pensar, isso até que faz sentido com a teoria de Miller, porque produzam as águas seres viventes, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Então, tipo, as águas abundantemente produzem répteis de alma vivente. E na teoria deles é como se a vida saísse ali das águas nutritivas ou coisa do tipo. Então, talvez assim, num contexto de criação, isso talvez faça sentido no modo como Deus criou as coisas, porque a gente não tem explicação de como Deus criou as coisas. E também, se a gente for ficar tentando descobrir, a gente não sei se tem como, sabe? Mas Deus nos deu inteligência, racionalidade, então também, sei lá. Você vê que algumas teorias até que fazem sentido à luz da Bíblia e outras nem tanto, tipo, outras nem fazem sentido de verdade, assim, sabe? A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê e ouve e tal, estuda. Mas também a gente não deveria, assim, negar. A nossa verdade está aqui. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nossa verdade está nela. Será que tem relação com a Bíblia? Será que tem relação com o que Deus nos deixou? Porque, parando para pensar, até que essa teoria, assim, no fundinho faz um sentido, mas aí você entra na questão da evolução da vida, e isso não faz sentido, né? Tipo, porque Deus já criou o ser sendo o ser. Não tem aqui referência na Bíblia que a gente evoluiu, sabe? Foi indo evoluindo. Não faz sentido isso. Então, assim, tem limitações. Enfim, agora a teoria quântica, por exemplo, que aborda o comportamento das partículas em níveis atômicos e subatômicos. Ela ajudou a revolucionar a física, podendo ser aplicada na ressonância magnética, por exemplo. E ela é algo que nunca foi comprovado, porque ninguém nunca viu um átomo, sabe? E é uma teoria do octeto, que o átomo é daquela forma, é uma teoria que, aplicada ali em contextos físicos, ajudou a revolucionar a ciência. A partir de quê? De uma teoria. Então, assim, num contexto geral, apesar de terem muitas vezes base prática e serem muito úteis, nem todas são à luz da Bíblia, sabe? Não dá para pegar ali ao pé da letra.
Enfim, a teoria dos 4 temperamentos. Ela é bíblica? Bom, gente, eu não encontrei referência bíblica para a teoria dos 4 temperamentos, apesar de ter sido algo que surgiu na antiguidade. Mas também, assim como outras questões que meio que ficam em aberto, sabe? Como fazer tatuagem é pecado? Não. Enfim, de qualquer forma, a certeza que temos é em Cristo. Em João 8,32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." No versículo 36, Jesus ainda explica: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nessa nossa busca por tentarmos nos conhecer melhor, a certeza que temos é que devemos estar pautados na palavra da verdade. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós iremos nos conhecer. Nele está a verdade e nele deve estar a nossa confiança. No final das contas, nós podemos concluir que a teoria dos 4 temperamentos pode nos ajudar a nos relacionar melhor com as outras pessoas e até mesmo com nós mesmos, ao identificarmos padrões com possíveis aplicações. Por exemplo, você sendo uma pessoa colérica, pode buscar ter mais paciência com o fleumático, ou sendo um melancólico, pode buscar ser mais comunicativo com o sanguíneo. Mas vimos também que a teoria não é uma verdade absoluta, e o nosso foco deve ser em buscar ser um imitador de Cristo. Nele está a verdade. Ou seja, se identificar com um padrão ou outro não te isenta de cumprir o chamado que Deus tem para sua vida. Porque você é quieto demais como um melancólico, ou meio impaciente como um colérico, ou talvez disperso como um sanguíneo. Até mesmo porque Deus é um Deus de pessoas improváveis. E Ele usa os que não são para confundir os que são. Em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29 diz: "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele." Dessa forma, até então, eu não vejo um porquê de ignorar totalmente a teoria. Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. A gente precisa tomar cuidado com ela. Por exemplo, você sabia que Steiner, um dos contribuintes de destaque para a teoria, acredita na transmigração e na reencarnação da alma? Assim, todo ser humano, ao entrar na vida física, já havia passado por uma sucessão de vidas anteriores. E cara, isso de reencarnação por acaso é bíblico? Não, né? E é sobre isso que eu estou te falando. Quais seriam as fontes dos conhecimentos que você tem adquirido? Repetindo e frisando, até o momento, é interessante se ter o conhecimento básico sobre o assunto, mas não deve ser tratado como uma verdade absoluta, até mesmo porque a nossa verdade está em Jesus, na palavra do Senhor. Eu não sou a dona da verdade, mas eu sei quem é: Deus. E só para fechar a questão da nossa atenção quanto às diversas coisas, deixa aqui para meditação 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 6. "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro." Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.